Perfeito. Eu estava aguardando para ver se entrava mais alunos, e eu sei que essa turma é pequena, ela é composta só por 7 alunos matriculados nessa primeira unidade curricular. E hoje eu vou estar aqui para apresentar o curso para vocês, como é a primeira unidade curricular desse módulo. Eu, como focal do curso, né, eu sou a focal responsável pelo curso técnico em logística. Eu vou trazer algumas questões aqui que são geralmente alguns pontos que os alunos têm dúvidas, muitas vezes não sabem de que forma proceder, e é nesse contexto que eu vou começar hoje apresentando aí, né, todo o funcionamento do curso. Era para estar comigo aqui o professor Marlon, que é o professor tutor da primeira unidade curricular de métodos quantitativos, mas ele teve um imprevisto, então eu vou tocar a aula inaugural sozinha, mas eu vou, né, já vou compartilhar aqui o material com você, e você já vai também visualizar ele ali, tem uma fotinho dele, até para você poder já saber quem é o professor Marlon. Então vamos lá, eu vou começar a compartilhar. Só antes de qualquer coisa, quero avisar que essa aula está sendo gravada. Então, para aqueles que não puderam, né, entrar nesse horário, vai ficar gravado e depois eu coloco o link da aula gravada lá no AVA. Da mesma forma que consta o link de acesso também para essa aula inaugural. Outra coisa, Amanda, já que eu estou, né, vai praticamente uma aula particular aí para você. Na verdade, isso não é uma aula, é mais uma conversa, né? Que vou fazer. Eu gostaria de estar fazendo essa conversa com os 7 integrantes da turma. Porém, né, como os demais não compareceram, vão poder assistir depois, vai ficar tudo registrado, mas depois que eu terminar a apresentação, eu deixo aberto aqui para você também poder fazer qualquer pergunta que você deseja, tá? Você vai agora acompanhar ali a explanação e no final ali, se você quiser perguntar alguma coisa, abrindo aí o microfone para falar, ou se não quiser abrir o microfone, pode também perguntar aqui pelo chat, como você já me sinalizou ali, como você já fez. Aí você pode também trazer suas questões ali de dúvidas e qualquer coisa que você queira compartilhar comigo, assim que eu finalizar a apresentação. Se quiser também me interromper, tem uma mãozinha que fica aqui em cima, você pode levantar a mãozinha e daí também perguntar aquilo que você desejar ou tiver dúvida. Então vamos lá, eu vou compartilhar o material. Só gostaria de confirmar, Alice, pode mandar um ok se está visualizando a tela. Está conseguindo, Amanda, visualizar? Perfeito. Agora eu verifiquei aqui que você me mandou. Ok, vamos lá então. Vou iniciar aqui. Bom, então, vamos lá. Essa aula, né, de apresentação, que a gente chama aula de apresentação, mas basicamente é uma conversa para eu trazer aqui algumas questões sobre o curso técnico em logística, esclarecer algumas dúvidas. Eu sou a professora Silvana, focal do curso, sou a responsável pelo curso,
Então, tudo que tiver relacionado aí a esclarecimentos sobre como funciona a matriz curricular, questão de conteúdo, eu estou aqui para dar todo o suporte e apoio. E o professor Marlon, como aparece ali na foto, né? Ele é o tutor responsável pela primeira unidade curricular que vocês vão ter, que é métodos quantitativos. Então, será ele o professor que vai acompanhá-los, né? Acompanhar a turma aí nessa primeira unidade curricular. Nós temos mais professores também que atuam dentro do curso. Tem outros professores que vão vir na sequência, né? Mas é composto aí por mim, pelo professor Marlon, e nós vamos aí acompanhar vocês em toda a jornada de aprendizagem, enquanto vocês estiverem cursando essas unidades curriculares dentro do curso. Bom, é importante lembrar que esse curso, ele é um curso semipresencial. Então, o que seria isso? Nós temos aqui, deixa eu só ver se tem mais alguém entrando, para ver se tem que admitir mais alguém. Ó. Ó, temos mais uma pessoa, então. Seja bem-vinda, Ana Clara. Já demos aí o início, mas fique tranquila que acabamos de começar aqui a apresentação. Então, eu sou a professora Silvana e a partir de agora eu vou trazer algumas questões aqui do funcionamento do curso, curso técnico em logística. Eu vou voltar um pouquinho aqui, só um slide. Deixa eu ver se eu consigo finalizar aqui. Para voltar aqui novamente e mostrar o início. Vamos ver se. Aqui. Então, conforme eu já tinha mencionado, só vou trazer de novo que entrou Ana Clara. Eu sou a professora Silvana, focal do curso, responsável pelo curso. E aqui, ao lado, tem o professor Marlon, que vai ser o professor que vai conduzir aí a primeira unidade curricular que vocês vão cursar, que é o Métodos Quantitativos Aplicados à Logística. Então, será ele que vai acompanhar ali vocês na questão da tutoria, das mensagens, mandando os avisos e esclarecendo ali questões sobre o conteúdo. Mas eu também acompanho a cada passo qualquer dúvida que se relacione sobre questões de avaliação, questões de conteúdo também, e, enfim, tudo que vocês precisarem. Eu comecei a falar ali, interrompi, né? Porque para admitir ali a Ana Clara, né, que bom que entrou, gostaria que todos tivessem entrado. Mas vamos lá. Então, eu comecei a falar falando ali sobre a questão do EAD, que na verdade esse curso ele é semipresencial. Então, ele sendo semipresencial, ele acaba tendo ali atividades na unidade que envolve a parte presencial, que é onde é o polo de vocês, onde vocês se matricularam, e também vai envolver todo o ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, é onde vocês vão ter a parte do ensino à distância, do EAD. Então, nessa junção, né, nessa etapa de envolver, né, essas duas vertentes, né, presencial e distância, vocês vão ter que trabalhar nessas questões de cuidar com, né, tudo que envolve. Vamos primeiramente falar do EAD, das características que envolvem o curso do EAD.
né? O aluno vai precisar ter bastante autonomia, então vocês precisam cuidar dessa questão de programação, da rotina de estudo de vocês, como que vocês vão é, programar isso, planejar isso, né? Porque o EAD ele requer essa questão de planejamento por parte do aluno. Existem ali algumas atividades diárias, algumas atividades semanais dentro do AVA que precisam ser realizadas. E isso depende muito, né, da questão do aluno fazer esse acompanhamento ali para não perder prazo. Manter uma frequência de estudos, seguindo o guia de estudos, que tem um guia de estudos que fica dentro lá também do ambiente virtual. Então, como existe essa questão, né, de ter tanto a parte presencial como a parte EAD, então é importante cuidar de ambas as situações. Tudo que envolve a parte do curso relacionado ao EAD vai precisar desse comprometimento do aluno, né? Porque o IAD tem essas características de precisar da autonomia, de uma certa regularidade dos alunos acompanhando ali o que tem de mensagem. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês lá no AVA. Eu acredito que vocês já devam ter percorrido lá, né, o ambiente virtual, já acessaram, já viram como é que funciona. Então, acompanhar lá o que tem de mensagem, o que tem de avisos, sempre está mantendo uma frequência, tanto de acesso quanto de estudo. Então, aqui a orientação para vocês é que vocês é, criem essa questão de, de um planejamento, de uma forma de acompanhar e se dedicar. Porque qual que é o objetivo do curso? Qual que é o objetivo também do professor? Qual que é o objetivo do próprio Senai? É fazer com que vocês aprendam. Então, esse é o foco. Vocês precisam aprender. E vocês também se matriculam no curso para aprender, né? Esse é o objetivo de todos nós aqui. Então, para que essa meta, né, seja atingida, é necessário aí que vocês também tenham essa motivação, essa disciplina, essa dedicação, esse envolvimento. Tudo isso vai fazer com que vocês passem por esse processo da melhor maneira possível e consigam sim adquirir conhecimento, né? E alcancem aí todo o processo de aprendizagem. O Senai ele tem uma metodologia própria, né? E essa metodologia ela tem o intuito de desenvolver aí uma formação profissional qualificada para poder oferecer para a indústria ali pessoas qualificadas, é, é, fazer com que vocês se transformem aí em profissionais bem qualificados para que possam atuar aí, né, naquilo que vocês buscam dentro das profissões e a indústria com certeza vai receber profissionais qualificados, né, de uma forma, né, muito bem, muito positiva, porque é isso que ela quer, é isso que ela precisa, profissionais qualificados. Então, vejam que o processo adotado, né, pelo Senai e por todos os envolvidos aqui, os professores que estão atuando dentro do sistema FIEP, dentro do Senai, eles têm esse propósito. Então, de trabalhar a metodologia de modo que vocês realmente se qualifiquem para poder trabalhar com bastante êxito dentro das indústrias. E, e, claro, cada vez mais, né, alcançando aí os objetivos que vocês almejam. O curso, falando do curso agora, né? O curso
o técnico em logística, ele agora teve uma modificação na matriz, uma mudança. Mas essa mudança foi uma mudança pequena ali. A carga horária dele é 960 no total. Vejam que está ali, né, na matriz, ali no final. Então, ela é composta de carga horária total, 960 horas. Mas isso aí é só para vocês saberem. Mas o principal é vocês entenderem que o curso, ele tem as primeiras, os Cs, que a gente chama, os Cs são unidades curriculares, que é a mesma coisa que falar de disciplina, né? Quando a gente estuda na escola, a gente chama de disciplina. E aqui no Senai, como o Senai tem as suas, né, a sua própria metodologia, suas próprias regras e normativas, aqui é chamado de unidade curricular, mas é a mesma coisa que disciplina. Então, cada unidade curricular que vocês cursam ali, né? Claro, vocês têm que. É como se vocês estivessem cursando uma disciplina, vai ter avaliação, vai ter prova, vai ter todo, né, toda a parte de conteúdo que vocês vão estudar. Mas é importante vocês observarem que dentro desse primeiro, primeiro módulo, vocês têm 4 disciplinas. 4 disciplinas que vocês vão fazer no primeiro módulo. O primeiro módulo vai envolver métodos quantitativos, que você já tem a primeira UC, que vai começar com o professor Marlon, conforme eu falei. Então, essa é a primeira unidade curricular. Na segunda UC vai ser introdução aos processos logísticos. A terceira vai ser gestão de suprimentos. E a quarta vai ser processos de armazenagem. Inclusive, a quarta unidade curricular ali, que é processos de armazenagem, a tutora sou eu. Então, vai ser quem vai conduzir a UC, será eu. Então, só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então, nesse primeiro módulo todo desse semestre, vocês vão ter essas 4 unidades curriculares. Depois vai vir mais 3, que é gestão da produção, gestão do transporte e distribuição e projetos de integração de processos logísticos. Isso vai ser para o outro semestre, bem lá na frente. Então, não se preocupem ainda com isso. E depois, no outro semestre, né, porque o curso ele tem duração aí vão ser 3 módulos, né? Então, aí vocês também vão ter mais 3 disciplinas, que vai ser logística integrada, logística sustentável e o projeto final de conclusão de curso. Então, vejam que são 10 unidades curriculares no total. Isso eu estou falando do total do curso, tá? São 10 UCs para o total do curso. E também, ao mesmo tempo que vocês estão cursando agora, nesse primeiro módulo do curso, vocês também têm umas unidades curriculares que a gente chama de módulo básico da indústria. O que seria isso, professora? Essas UCs, essas unidades curriculares, né, que seriam essas disciplinas, né? Essas UCs, essas 6 UCs que estão aparecendo aqui em cima, ó, tem asteriscos, essas 6 primeiras que estão com asteriscos, vocês têm um módulo inteiro para realizar ela. Vejam que métodos quantitativos, quando vocês olharem lá no calendário, iniciou dia 16 e vai até, agora não me lembro qual que é deixa eu ver se eu pego aqui ele vai até 9, o término é 9/7. Então, ele acaba sendo uma UC rápida. É importante que vocês prestem atenção nos prazos de avaliações, prazos para fazer as provas.
Por quê? Porque tem o C que às vezes tem duração ali de um mês, às vezes menos de um mês. Então, é importante cuidar desses prazos para realizar ali tanto a parte de fazer todo o estudo do conteúdo, acessar os conteúdos, as atividades, como também de realizar as provas. Mas, durante todo o primeiro módulo que vocês, né, vão cursar as 4 primeiros unidades curriculares ali que eu expliquei. No primeiro módulo, vocês vão cursar as 4 primeiras unidades, que vai até processos de armazenagem, que dá um semestre, né? É o primeiro semestre de vocês. Nesse primeiro módulo, vocês vão ter o tempo ali para fazer todas essas, entrar ali nessas unidades curriculares, que estão com os asteriscos, que são 6 unidades curriculares, e realizar também o estudo do conteúdo e as avaliações. Essas que são módulo básico da indústria, elas são transversal e autoinstrucional. O que que seria esse transversal e autoinstrucional? Transversal porque ela tem todo o tempo para vocês fazerem ali do período todo do módulo. Então, durante o módulo, vocês têm ali, se o módulo dura ali, para as 4 unidades curriculares, durar 6 meses, vocês têm os 6 meses para fazer. Então, é só olhar lá no calendário. Quanto tempo eu tenho para o módulo inteiro? Eu vou realizar ali, eu tenho esse período todo para poder fazer as, as atividades, fazer o estudo do material, do conteúdo, estudar todo aquele conteúdo e depois realizar as avaliações para poder tirar nota, né? E já passar, né? Conseguir aprovação naquela unidade curricular. Então, essas dali vocês têm que fazer, tá? Eu vou mandar mensagem sempre será enviado uma mensagem para vocês lembrando sobre que vocês têm que é, acessar a cada período ali vai ter uma mensagem vindo para vocês fazendo remetendo ali a uma lembrança que vocês precisam acessar é, aquelas unidades curriculares e realizar as atividades, tá? Então, esse daí é uma forma diferente do tutor que acompanha as unidades curriculares ali, que não fazem parte do autoinstrucional, tá? O autoinstrucional vai ter um acompanhamento que se chama monitoria. Um monitor, né, um professor que vai fazer essa monitoria, avisando vocês ali, que iniciou já, depois que passou um mês, ele vai mandar mais uma mensagem para lembrá-los, mas não é o acompanhamento diário que tem um tutor. O tutor, no caso, é o professor que acompanha diariamente vocês. E ele vai estar acompanhando dentro daquelas 10 disciplinas ali, unidades curriculares, né, que a gente não chama de disciplina, falo disciplina, mas é só para vocês entenderem melhor. Mas dentro daquelas 10 unidades curriculares ali, cada uma delas vai ter um tutor acompanhando vocês diariamente. Esse também vai estar ali para mandar mensagens e tirar qualquer dúvida, caso vocês tenham. Só para reforçar, então, o que eu falei, né? O módulo básico da indústria é composto por 6 unidades curriculares. Essas disciplinas, elas são autoinstrucional, ou seja, 100% EAD, e vocês precisam realizar ali to- tudo que contempla dentro de cada unidade curricular. Ou seja, entrar no AVA, acessar cada uma delas, acessar os conteúdos e realizar as atividades e avaliações.
Porque se não fizer essas autoinstrucionais, reprova, tá, gente? Então, por isso que eu estou reforçando para que vocês não deixem de acessar. Os demais módulos, que são as 10 unidades curriculares semipresenciais, conforme eu falei, né, que o curso ele é semipresencial. Deixa eu até explicar melhor para vocês. O curso é semipresencial, então vocês precisam realizar as atividades avaliativas da parte que envolve o presencial dentro da unidade. Então, ficar atento quando tiver prova na unidade. Geralmente o calendário ele traz ali uma indicação de quando vai ocorrer as avaliações, mas ele não dá a data exata, então vocês têm que ficar atento a essas datas com a unidade, com o professor da unidade, tá? Então, em relação ao presencial, a gente não responde. Isso é com a unidade de vocês, com o polo de vocês. A gente aqui responde sempre pelo que se refere ao EAD. Essa data que está aqui, pessoal, não foi atualizada, tá? Então, ignorem essa duração aqui. Mas o curso tem 32 horas e 8 horas presenciais. 32 horas à distância e 8 horas presenciais. Só ignore essa data aqui, que não foi modificada. Tudo que se refere ao ambiente virtual, a etapa EAD de aprendizagem, né? Vocês vão tratar com o tutor Marlon, que é o professor Marlon. Ele que vai conduzir, que está conduzindo, né, a disciplina e a unidade curricular de métodos quantitativos aplicados à logística. Então, no que se refere a tirar dúvidas sobre o conteúdo, é ele que vai tirar dúvidas sobre o conteúdo, sobre o que vocês precisarem em relação a isso. Se for alguma coisa que necessita resolver com a questão do presencial, aí vocês vão se dirigir ali na unidade de vocês, lá no polo de vocês. E também ficar atento às datas de avaliações que ocorrem lá no polo. Gente, é importante isso porque, claro, tem aluno que é super ligado e já está totalmente inteirado de como que funciona tudo. Mas alguns alunos acabam muitas vezes ficando com dúvidas e não acabam não resolvendo essas dúvidas, não, né, esclarecendo isso, e fazem a prova do EAD e depois não vai fazer a do presencial. Isso é um problema muito sério, porque a nota, eu já vou explicar para vocês que o EAD ele só equivale a 40% do valor da nota. Os 60% é do correspondente ao presencial. Então, o presencial ele tem um peso maior na nota. Se o aluno não fizer as aulas no polo e não fizer as avaliações, ele fica com uma nota muito baixa e pode vir a reprovar. Então, é importante que tenha essa ciência. Aqui, ó, justamente isso. No AVA, no IAD, vocês não precisam cuidar com a questão da presença. Por quê? Porque vocês vão fazer no horário que vocês decidirem. Se quiser fazer meia-noite, vocês podem fazer meia-noite. Agora, no dia que tem aula no polo, no dia que tem aula na unidade de vocês, vocês precisam ir para a aula, porque reprova, tá? É igual qualquer curso que vocês forem fazer em qualquer escola, até depois do curso técnico, uma graduação, né, uma faculdade, o curso, a parte presencial, ela precisa ter ali 75% de presença, ou seja, o aluno só pode faltar do
da carga horária total do curso, apenas 25%. Então, com relação às aulas do presencial, não deixem de comparecer, tá? Por quê? Porque pode sim reprovar por falta. No EAD, ok, vocês fazem no horário que vocês acharem mais conveniente e adequado, né, à rotina de vocês. Mas, na questão da avaliação, vejam que, né, então, com relação à presença é isso, mas com relação à avaliação, 40% se refere à avaliação do EAD e 60% do presencial. Tá, mas e daí? Vocês me perguntam, tá, isso daí vai fazer uma média, né? Vai somar, fazer uma média e dar a nota final de vocês. Se vocês tiraram lá no EAD 9, tá? No EAD tirou 9. Mas 9, gente, quando vale apenas 40%, o 9, vai fazer a parte de somatória e, e a média, ele vai virar 3,6. Por quê? Quanto que é 40% de 9? É 3,6. Aí, se o aluno não fez a prova do presencial, ele vai ficar com 3,6, como já aconteceu alguns alunos é, que não tiraram as dúvidas e, e acabaram perdendo a data da avaliação do presencial, né? E depois não sabiam, poxa, professora, mas eu tirei 9 na avaliação, tirou 9 na avaliação, mas na avaliação do EAD, não no presencial. Ah, daí, agora, sim, eu tirei 8 digamos que eu tirei 8 no presencial. Se você tirou 8 no presencial, é, vamos fazer aqui, ó, 8 vezes os 60%. Tá? Vai ficar 4,8, né? 4,8, somando com aquele 3 lá, 3,6, vai ficar com 8,4. Então, vejam que a nota não é somando, tipo, os 9 que tirou no IAD com os 8 que tirou do presencial. E dividindo por 2. Não é assim que faz a média, né? É somando com a nota que tirou, digamos, do EAD, mas só que ela corresponde a 40%, não é 50%, né? Então ela vai valer menos e esse valor vai somar com a nota que você tirou no presencial, que equivale a 60%, e somada, né, com os 40% do EAD. Não sei se isso ficou claro, mas é importante verificar que precisa fazer ambas as avaliações, tanto do EAD quanto do presencial, para ficar com uma média, né, para aprovação, acima de 7. Volto a falar aqui, né, que o aluno poderá ser reprovado caso exceda ali os 25% de ausência, e não e essa ausência não for justificada, né, com protocolo. Então, caso o aluno teve lá um problema de saúde, ficou doente, aí sim leva uma justificativa lá, um atestado, né? Na verdade, tem que ser um atestado médico. Leva o atestado médico lá na unidade curricular, no polo, e efetua o protocolo, tá? Nesse caso, aí a nota a ausência é justificada. E lembrando que para fazer isso, tá? Tem que ser num prazo de 72 horas, conforme o regimento, tá? Da escolar, o regimento que serve para qualquer instituição de ensino, né? E qualquer, até mesmo para o Senai.
Vamos falar das recuperações das avaliações. Então, feito lá a avaliação, etapa EAD, você também vai ter uma recuperação da etapa. Então, essa recuperação de etapa só abre para aquele aluno que tirou média abaixo de 7. Caso tenha obtido uma nota maior que 7, não precisa fazer recuperação, né? Nem recuperação de etapa, nem recuperação final. Lembrando que a recuperação da etapa EAD é feito também dentro do AVA, né? Pelo AVA, vai ter lá, dentro da parte de recuperações, vai estar disponível lá para o aluno fazer a recuperação da etapa. Essa recuperação de etapa fica aberta durante todo o tempo que dura a UC, o período de duração da UC. Então, se a UC começou dia 16 de junho e vai até 9 de julho, é o período que ela fica aberta. Aí vocês também têm que verificar na unidade de vocês lá como que funciona a questão da recuperação da nota do presencial, que também funciona lá com o professor do presencial, né? Não tirou nota 7, vai fazer a recuperação do presencial também. E caso não tenha conseguido, nem na etapa regular, mesmo fazendo a recuperação da etapa ali, não conseguiu atingir a média, ainda assim pode fazer a recuperação final, né? Ela será liberada somente para o aluno que estiver com nota abaixo de 7 e ela vai abrir somente no dia seguinte ao fechamento da data da unidade, do término, né? Da unidade curricular. Então, por exemplo, lá, a UC ficou aberta desde o dia 16, que iniciou de 16 de junho, e ela termina no dia 9 de julho. Aí, no dia 9, ela fecha às 11h59 da noite, o sistema fecha automático, não tenho mais como, né, eu não atingi a média, fiquei com nota abaixo de 7. No dia seguinte, que é no dia 10, né, vai abrir a recuperação para então, esses alunos que ficaram com a média abaixo de 7, tá? Para fazer a recuperação final. Lembrando que a recuperação final, ela só tem uma tentativa. E nas demais avaliações, os alunos têm 2 tentativas para realizar a prova. Observe o calendário do curso disponível no AVA. Então, isso é muito importante. Vocês também recebem isso pela unidade. Então, vai estar tanto no AVA, quanto também a unidade no primeiro dia lá de aula, enfim, que vocês vão lá conversar, se matricular. A unidade, ela disponibiliza isso para vocês. Fiquem atentos aos calendários, tá? Porque o calendário ali é o que vai proporcionar, possibilitar que vocês montem o planejamento de estudo de vocês. Então, quando se quando o aluno consegue organizar todo o seu plano de estudo, todo o seu planejamento, por meio ali utilizando o calendário, funciona muito bem, porque daí vai, né, se organizando, sabendo ali o início e fim de cada unidade curricular, quando são as provas, quando que tem que fazer os encontros presenciais. Então, isso é para auxiliar vocês no planejamento. Então, é bem importante ficar sempre atento ao calendário. Depois eu vou mostrar para vocês ali no final da apresentação, aonde clica para entrar no calendário. E aqui algumas informações importantes. Se vocês tiverem alguma dificuldade ou problema no ambiente virtual ali, né? Vocês podem acessar o chatbot.
O chatbot é um assistente virtual, né? É o Alvin, ele tem até um nome. E ele, num primeiro momento ali, você conversa, né, com é, a inteligência artificial que conversa no primeiro momento ali com vocês. Porém, depois, a partir do momento que vão vir surgindo as dúvidas, vai ter alguém ali para responder mesmo, né? é, as questões que vocês precisarem. Vai ter alguém ali nesse chatbot para poder é, responder de forma pontual. Outra questão também que vocês podem, no momento que vocês tiverem dúvida, é também acessar lá na unidade de vocês o interlocutor, né? Busquem também falar lá com os interlocutores das unidades ou até mesmo, né, com a orientação pedagógica do curso que vocês estão cursando. Se vocês tiverem alguma dificuldade, problema técnico também, né, poderão, se for parte do conteúdo, parte teórica do conteúdo, aí vocês devem enviar mensagens, né, via chat ali mesmo, para o tutor. Então, no caso dessa primeira unidade curricular, que vai ser o professor Marlon, vocês podem já procurar eles lá e enviar mensagem para o Marlon, né? Ele vai respondê-los assim que ele visualizar. Lembrando que cada tutor tem 48 horas para responder, porém, nunca leva tudo isso, tá, gente? Sempre o tutor está ligado ali acompanhando. Às vezes pode acontecer de demorar um pouquinho mais quando vocês mandarem uma mensagem, por exemplo, numa sexta-feira à noite, e o tutor é, já não está mais trabalhando ali na sexta-feira à noite, ele vai conseguir visualizar a mensagem de vocês somente na na segunda-feira, né? Então, pode acontecer às vezes, esse tempinho maior. Mas os nossos tutores aqui, é, geralmente, eles respondem ali num curto período de tempo. E dificuldades, né, com problemas técnicos referente ali à parte do curso presencial, vocês deverão encaminhar realmente para os interlocutores das unidades ali ou os orientadores pedagógicos do polo que vocês que é o polo de vocês, né? Do curso onde vocês estão é, matriculados. Aqui é só um modelo de navegação ali, de um local que vocês podem também acessar. E basicamente, né, isso aqui é um onboard. O que que é um onboard, né? É um processo que vai fazer o acolhimento do aluno. E esse acolhimento, ele traz ali alguns tutoriais de como que eu posso baixar um arquivo, fazer um download de um arquivo, como que eu posso acessar o Alvin, como que eu posso acessar o próprio ambiente virtual, né, que é o Moodle, pelo celular, como que eu posso navegar pelo Ava, como que eu posso falar com o meu tutor, né? Claro, é simples, é só mandar uma mensagem ali via chat. Ah, mas nunca fiz isso. Então, nesse link aqui que tem aqui, ó, né? Eu me direciono direto para esse onboard que tem todas essas explicações categorizadas aqui para explicar como que eu faço para ir lá nas notas. Então, ele traz um tutorial por meio de vídeos explicando cada situação dessa. Então, é importante que vocês acessem, tá? É mais uma forma de vocês também poderem ainda mais esclarecer aí qualquer situação, dúvida que vocês venham a ter. Esse é o ambiente virtual de aprendizagem, né? A página inicial de acesso, aonde vocês entram lá com o CPF de vocês, com a senha, né? Então, só para isso daqui com certeza vocês já fizeram, porque eu já visualizei lá, inclusive, quem já acessou o ambiente, quem ainda não acessou.
Então, isso a gente tem acesso também, tá? Essa primeira unidade curricular, conforme eu já mencionei, é o métodos quantitativos aplicados à logística. Então, eu vou entrar aqui, veja se vocês conseguem, vamos ver se ela vai abrir, visualizar. Vocês estão conseguindo visualizar? Só me dá um ok aí. Ok. Então, aqui é a página do curso, né? Vejam que na parte geral, sempre ali vai, se tiver algum aviso, vocês vão clicar aqui dentro. A gente coloca avisos aqui dentro. No caso aqui não tem, né? Só tem o da aula inaugural que foi colocado logo abaixo. Mas também é bom sempre aqui no aviso vai ter alguma coisa de destaque, tá? Sempre que a gente colocar algum aviso, a gente vai destacar bem aqui, como a gente fez aqui, para vocês acessarem, mas clicarem para terem o acesso, mas vai estar sempre bem destacado. A partir do momento aí que a gente finalizar essa aula de apresentação, eu vou gerar um link e colocar também disponível aqui dentro, logo abaixo aqui da aula inaugural, vai ficar disponibilizado para vocês o link de acesso a essa aula de apresentação para que, né, aqueles que não puderam assistir, visualizem no momento que puderem, ou então, para quem ainda alguma coisa, eu não entendi essa parte que ela falou, vou voltar lá só nessa parte e escutar de novo. Também vai ter essa possibilidade. Calendários, que eu falei bastante. Então, aqui nós temos o calendário. Primeira, o C, métodos quantitativos aplicados à logística. Então, começou no dia 16 e vai até 9/7. Lembrando que ó, hoje já é 23/6. Então, entrem lá, vejam os conteúdos, não deixem para acessar, né, perto do término, porque daí vocês podem ler, olhar, reler, ver o que, que tem de atividade para fazer e realizar a prova. Lembrando que vocês têm na prova IAD, vocês têm duas tentativas. Então, se não foi muito bem, dá mais uma revisada no conteúdo para daí fazer a prova. Não vai fazendo direto já a prova no que, não tirou nota boa, já vai lá e tenta de novo. Não, dá mais uma revisada no conteúdo, faça anotações e daí realize a prova. Vejam que quando terminar essa unidade curricular, já vem a próxima, e assim sucessivamente. Então, por isso que tem que ficar bem atento ao calendário. E essas aqui, ó, que estão todas em verde, são aquelas 6 que eu falei que é o módulo básico da indústria, ou seja, autoinstrucional. Então, vocês vão ter que cuidar para fazer cursar essas unidades curriculares. Lembrando que nessas unidades curriculares, claro que vocês também têm um acompanhamento, a gente está aqui para tirar dúvida a qualquer momento que surgir, seja de conteúdo, seja do que for. Mas como ela é totalmente EAD, ela requer que vocês tenham também um pouco, né, bastante cuidado ali para é, não deixar acumular, né? Como vocês têm o período ali que vai de 16/6, que quando começou, né, o primeiro módulo, até 12/11, até novembro para fazer, não deixem para fazer quando chegar lá perto de novembro, né? Então, já fazendo gradualmente, como são 6, então, né, coloca uma meta determinada, e em quanto tempo você vai fazendo uma, tá? Acho que de calendário é isso. Deixa eu fechar esse aqui.
Vamos voltar aqui. Nós temos todas as aulas, são 7 aulas, métodos quantitativos aplicados à logística. Então, vocês vão clicar aqui e vão ter acesso a todos os conteúdos, tá? Entrar, e aqui vocês vão percorrer por esse ambiente, tá? Ele demora um pouquinho, às vezes, para carregar, mas ele carrega. Então, aqui vocês vão ter acesso aos conteúdos. Vamos voltar aqui. E aqui logo abaixo, vocês vão ter as avaliações. Avaliação IAD, conforme eu falei. Aí tem o presencial, que o presencial vocês vão fazer na unidade de vocês, né, com o professor do presencial. E caso seja necessário, que eu espero que não, né, eu acredito que vocês não vão precisar da recuperação, mas também tem a recuperação final aqui, tanto a recuperação da etapa como a recuperação final, para que somente aqueles que não atingirem média 7. E aqui na biblioteca tem o livro didático que vocês vão poder também estudar, tá? Não sei se vocês já clicaram aqui, se vocês clicarem nesse link, vai baixar o livro aqui para vocês também. Além do SCORM lá, que está dentro do conteúdo que vocês vão poder acessar, aqui também tem o livro, opa, que vocês podem acessar. Tem aqui até o sumário aqui, ó, com todos os assuntos que são abordados dentro da disciplina. Deixa eu voltar lá para o curso. Agora eu vou parar de compartilhar aqui e vou abrir para vocês tirarem dúvidas, comentarem alguma coisa que desejam, enfim. Agora vocês estão aí liberados aí para tirar qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram esclarecer. Podem perguntar via chat aqui, tá, pessoal? Ficou bem explicado, Amanda? Perfeito. Claro que se surgir alguma coisa também, vocês, a gente fica sempre disponível aí para vocês poderem também entrar em contato no momento que vocês necessitarem, tá? Como eu falei, a gente às vezes pode acontecer de não responder ali, né, imediatamente, mas os tutores, eles estão sempre conectados e online ali para atenderem vocês, né? Todos vocês. Então, e a gente gosta quando o aluno entra em contato, quando o aluno pergunta, quando o aluno questiona, às vezes o aluno quer dar uma sugestão, a gente gosta bastante quando o aluno participa. Então, fiquem bem à vontade para participarem, sabe? Ativamente mesmo. Se quiserem falar alguma coisa a respeito do conteúdo, ou então, às vezes, até acontece, já aconteceu casos ali do aluno verificar que uma questão estava incompleta, no banco de questão, lá quando foi fazer a prova, né? Pode acontecer um erro, tá, gente? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece até na questão de, na hora que foi inserido lá uma questão dentro do banco, foi só metade. Então, quando acontecer qualquer coisa nesse sentido, entre em contato com a gente, que a gente, tá, avalia, a gente resolve, a gente dá um jeito de
de buscar soluções, tá? A gente está aqui para oferecer soluções aos nossos alunos. Esse é o nosso objetivo. E, claro, o objetivo maior é que vocês aprendam o conteúdo, que vocês possam se qualificar para estar bem atuante aí dentro do mercado de trabalho e que vocês possam, sim, ter bastante sucesso, tá? Ana Clara também. Tem alguma questão que você queira pontuar ou falar, mencionar? Tudo ok? Tudo ok. Então agora vocês já me conhecem, já sabem quem eu sou. Fica mais fácil quando a gente visualiza, né? É, então é isso, assim, o que eu queria conversar com vocês hoje, para vocês me conhecerem, para vocês saberem, ah, aconteceu alguma coisa, vamos entrar em contato com a professora Silvana, vamos conversar com ela, né? Vamos resolver essa situação. E o professor Marlon, né, infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco hoje, porque ele teve um imprevisto para resolver, mas ele vai estar também aí juntamente, né, com vocês nessa disciplina, e também haverão outras que ele também vai acompanhá-los futuramente também. Eu creio que era isso, tá, gente, que eu queria passar para vocês, para explicar o funcionamento, né, de todo o processo e reforçar nessa questão de como que funciona avaliações, como que funciona questão de nota e tal, era nesse sentido, né, e como que é, percorre aí o processo do curso como um todo. Eu acho que agora já vou encerrar então aqui, já que vocês, né, não tem mais nenhuma dúvida. Eu não sei se seria possível vocês abrirem aí a câmera para a gente tirar uma foto. Não sei se é possível, tá? Se for possível, ok. Se não for possível, também tá ok. Fica tudo ok. Olha aí, ó, a Ana Clara conseguiu. Beleza. Então, vou dar um print aqui da tela, tá? Ah, Amanda também, show de bola. Obrigada, meninas, tá? Fiquem com Deus. Deixa eu só dar um print aqui. Que legal, gente, tá? Muito bom pela participação de vocês. Agradeço imensamente a participação de vocês. E daí até uma próxima aí, a gente vai se falando, tá bom? No que precisarem, conte comigo. E com o professor Marlon também, tá bom? Tchau, tchau, meninas. Obrigada, até.